Conselho de Igrejas e a Associação de Pastores está apresentando para vocês o Dr. Guilherme Schelp. Gostaria que ele viesse aqui à frente a começar essa palestra. Deus te abençoe, Dr. Guilherme. Obrigado. Ações eficazes, eu vim dar para vocês agora agir. Os pastores estão aqui para dar fundamentos proféticos. Os pastores, a palavra de Deus, gente, assim, nossa, eu fico emocionado. Eu não sou profético, eu sou tático, eu sou uma vassoura, eu sou o mínimo. Eu quero exortar os pastores, porque se não for para a eternidade, que a gente vai ver aqui, a gente fica louco. A tristeza que dá. Estão fazendo com as crianças. O coração da gente se abala. E isso não é justo com ninguém. Muito menos com a criança. Nós precisamos dos pastores para nos falarem: Guilherme, não, você está abalado. Paulo, não, vamos orar mais. Precisamos da administração da palavra do Espírito do Senhor. Vamos entrar em fornalhas. Nós vamos entrar em lugares difíceis. E se não for com o Espírito Santo, se não for o quarto, não adianta. Porque se Deus quiser, nem um fio do seu cabelo vai crescer nessa fornalha. Mas nós somos chamados para lugares difíceis. Eu não sei se você está numa favela, eu não sei se é na sua casa, mas você deve ter firmeza. Você tem que crer que é para a eternidade. Nós não estamos aqui por PT, por socialistas, não, isso aí é passageiro. Nós estamos lutando uma luta pela eternidade. Então os pastores são proféticos. Eu venho aqui como servo desse chamado profético das igrejas. Eu venho aqui como alguém que vem, é uma coisa menor, mas é fundamental, é como agir. Então eu quero exortar o profético, os pastores, os apóstolos, os mestres, para que a gente dê à igreja local o significado emancipador da nossa condição caída. Precisamos da igreja, uma igreja local fortalecida, pastores sendo honrados, pastores se levantando. O meu trabalho, porém, não é profético, o meu trabalho é tático. O tático é como agir. Se nós temos a espada e a palavra de Deus, se nós temos a nossa vida no altar, por outro lado, quando descemos as escolas dos filhos, na nossa casa, no trânsito, no nosso trabalho, é preciso termos a sabedoria. Nós estamos na igreja e lá vamos precisar mudar muitas vezes o que falamos. Por quê? Porque quando estamos no meio hostil, a Bíblia deve estar no nosso coração. E agora eu quero trazer a vocês uma visão muito clara. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, na nossa mente, ocupar todo o nosso pensamento, tudo que é bom, tudo que é honroso, tudo que é de boa fama, verdadeiro. Não é isso? Mas, para a defesa da família e da infância, nós não podemos, nesse debate público, empunhar a Bíblia. Por que não? Porque as leis brasileiras, a Constituição brasileira, o Código Civil, o Estatuto da Criança e Adolescente, já estão encharcados dos valores cristãos. Se as leis já contemplam a defesa dos valores cristãos, eu devo agora recorrer ao Código Civil, eu devo recorrer à Constituição, porque a batalha agora é pela cidadania, não é questão religiosa. Quando na defesa da família e da infância, eu levanto a Bíblia, eu estou transformando em religioso um tema que é da cidadania, e o inimigo espera isso de nós, e é o que nós estamos fazendo. Ele viola os direitos da criança, ele viola os direitos da família. E o que a igreja faz? O que os cristãos fazem? Levanta a Bíblia e diz: Deus fez o homem e a mulher. Tudo o que os inimigos querem. Eles praticam crimes, violações de direitos. E nós transformamos essas ilegalidades em questão religiosa ou moral. Nada disso, igreja. Levante sua mão assim. Fale comigo. Código Civil. Constituição. Estatuto da Criança e Adolescente. Nós combatemos crimes com o Código Penal.
Não com a Bíblia. Está claro isso, gente? Amém. E para ter essa visão, eu vou iniciar a palestra mostrando para vocês um conjunto de legalidades que são públicas, estão aí nas bancas de jornais, são materiais didáticos nas escolas dos seus filhos, escolas públicas, particulares e até confessionais. A coisa está perdida. O desrespeito aos direitos da criança e da família é absoluto e público. Por isso as imagens... Tudo bem? As imagens que eu vou mostrar agora são imagens de ilegalidades. Mas, ao mesmo tempo que eu vou mostrando as imagens, gente, eu já vou dando as munições para vocês. Quais são as munições? Os artigos de lei, Constituição, que o cristão precisa saber para defender a sua família, os seus filhos e o cristianismo. Ok, gente? É isso que está nesse meu material. Tem o conteúdo que eu vou falar, mas tem também exemplos concretos para vocês treinarem com o seu povo, seja os seus filhos, seja os membros da igreja, seja os seus alunos. Então a palestra vai ser encaminhada basicamente mostrando as ilegalidades, ensinando vocês como combatê-las. Lá embaixo, lá na escola do seu filho, lá no local do seu trabalho, numa rua com outdoor pornográfico, eu vou te dizer o que fazer. Amém, gente? Amém. A ideia agora é cidadania. Democracia é feita com leis. Não existe democracia sem leis. Quem está praticando essas ilegalidades, falando de sexo anal com crianças, quem faz isso são ativistas sexuais. Eles não têm fundamento legal nenhum para fazer o que fazem. Tudo ilegal. E por que fazem? Porque ninguém reage. E eu vou dizer mais à frente, o porquê dessa ação de erotização das crianças. Ok, gente? Então agora vai ser uma narrativa de fatos ilegais, de ilegalidades, e eu vou dando fundamentos jurídicos e como exigir isso. Ao final nós vamos ver um filme onde nós vamos ver o que está acontecendo de fato nas escolas dos nossos filhos. Eu vou mostrar um dever de casa em que a professora pediu, aliás, tem crianças aqui, não pode, tá? Tem? Não pode, só maiores de 14 anos. As imagens são ruins e a minha fala é muito dura. Para a criança é muito desaconselhável. Tem jeito? Teria um lugar para a criança, pastor? Vai ser muito melhor do que aqui, viu, amiga? É lindo, que ainda sai pulando, ó. Criança é demais, né, gente? É muito bom. Quando você ficar nervoso com a criança, é Deus falando com você para ficar calmo. Tá? Criança tem sempre razão, até quando você tem que disciplinar, mas ela tem razão. Criança não pode gritar. Eu vou propor a vocês o seguinte: quem topa aqui um mês sem gritar? Ninguém, né? Normalmente sou eu que topo. A minha esposa agradece. Ela fala, Guilherme, toda palestra sua você volta transformado. Claro, eu fui o único a topar o desafio. Essa é uma revista dirigida a crianças e adolescentes, ok, gente? Quem conhece essa revista? Muitas, né? Capricho. É uma das maiores tiragens para crianças e adolescentes. Não é? Essa é de 2015. Próxima imagem. Olha o que tem dentro da revista dirigida a crianças. Esse é um beijo de amigas. São amigas, gente? Sim ou não? Não. Amigas? Não. Sim ou não, gente? Não. Não! Não mesmo. É um beijo erótico, lésbico. Isso é adequado para as crianças? A pergunta é por quê não é adequado? Crente. Bom, aqui nós temos um problema. Número 1. E aí a gente precisa ter bem claro isso. Não é nenhum problema com lésbicas. Lésbicas merecem o nosso respeito. As pessoas decidem sobre a sua vida e sobre isso nós não temos nada. Você paga conta para uma lésbica? Você sustenta alguma ou não? As pessoas vivem a sua vida e nós devemos respeitá-las. Estou me referindo a adultos.
ok? Se as lésbicas, os gays merecem o nosso respeito, outra questão é apresentar a temática gay para crianças. Isso é outro assunto. Porque criança é uma pessoa em desenvolvimento, é a dicção da lei. Pessoa em desenvolvimento. A psicologia e o direito consagram que as crianças são vulneráveis psicologicamente. A fragilidade psicológica da criança é um consenso mundial. Fragilidade, repita comigo. Fragilidade psicológica da criança. Você pode falar assim, adulto, criança não é adulto pequeno. Criança não é adulto pequeno. A criança precisa de cuidados especiais. Não é à toa que a própria Constituição, não é qualquer lei não. A Constituição, vamos lá, munição para a igreja. Artigo 21, inciso 16 da Constituição. Obriga a União a classificar de forma indicativa programas de rádio e televisão. Por que será que há uma norma obrigando a União a classificar de forma indicativa programas de rádio e televisão? Por causa da fragilidade psicológica da criança. O próprio artigo 220, outro artigo 221 da Constituição, estabelece como princípios da programação de rádio e televisão os princípios éticos da família. Há um compromisso constitucional com a proteção da criança em relação a situações degradantes. Mas mais do que isso, artigo 79, Estatuto da Criança e Adolescente, olha o que diz. Artigo 79, temos que conhecer, gente. É a munição. É aí que nós vamos brilhar. Não apenas no cantinho gospel, não, na cidade toda. Artigo 79. As revistas, publicações dirigidas ao público infanto-juvenil deverão respeitar os valores éticos da família. Não está respeitando os valores éticos da família. O artigo 78, agora vem o artigo 78, parágrafo único, o mesmo Estatuto da Criança e Adolescente. Ele determina que imagens com conteúdo pornográfico ou obsceno em revistas devem constar ou estar sob plástico opaco. O que está dizendo a lei? Que as capas de revistas com imagens ou fotos pornográficas ou obscenas têm que estar com plástico opaco para proteger a criança. A criança não pode ver. Artigo 78, parágrafo único do ECA. Entenderam isso? O Código Penal penaliza quem mostrar imagens pornográficas ou libidinosas à criança. Sabiam disso? Artigo 218b do Código Penal. Há um conjunto de normas dizendo isso inapropriado, isso pode ser até criminoso. Próxima imagem. Mas no mesmo material didático ou revista, no caso aqui é uma revista, agora nós temos um agravante, porque nós temos o que? Um ícone infantil. Quem é esse personagem, gente? Branca de Neve. Agora, estão se apropriando da imagem de um personagem infantil para induzir crianças, meninas, a beijarem bocas de meninas. É assim que isso vai reagir. Doutor Shelby, o senhor não está dizendo, não está vendo muita importância numa imagem dessa, por que será que o senhor acha que uma criança vendo isso, uma menina vai ser induzida a beijar a boca de uma menina? Eu não acho nada. Lembra? A gente não acha mais nada. A ONU fez um estudo sobre a influência das imagens no comportamento das crianças. O nome do estudo, Smoke Free Movies. Olha que interessante. Organização Mundial da Saúde. Preocupada com o aumento do consumo de cigarros por crianças e adolescentes, a ONU, através da OMS, fez um estudo sobre a influência das imagens nos comportamentos das crianças. E o que ela descobriu categoricamente? Que as imagens em filmes, onde pessoas fumam, influenciam diretamente no comportamento das crianças fumarem. O estudo é categórico, não deixa margem nenhuma, tanto que a própria ONU diz que filmes em que houver pessoas fumando só devem ser assistidos por maiores de 18 anos. O que dizer essa imagem? Com crianças de 5, de 6, de 8 anos. Imagens influenciam o comportamento da criança. Esta
esta também. Mais grave aqui, porém, além da violação da criança, que a criança precisa ser protegida de imagens abusivas, a imagens inapropriadas. Mas mais do que isso, há uma segunda vítima que vocês não estão vendo aqui, a família. Eu estendo agora essa imagem a muitos materiais didáticos, cartilhas, até da saúde. Tem campanhas de vacinação para crianças, que a criança sai de lá com a figura de um pênis ereto e uma camisinha. Meninas de 7, 8 aninhos, vendo um pênis ereto e como colocar a camisinha. Isso é pornográfico. Mas o pretexto de prevenção de doença sexualmente transmissível está justificando até passar filme pornográfico para crianças de 8 anos. Para ensinar a criança a se proteger do sexo. Claro, induz ela a fazê-lo. Criminosa ação da saúde e da educação. Mas a segunda vítima é a família, porque isso que está em materiais infantis, isso que está em materiais da educação e da saúde, as famílias não estão sabendo. Os pais deixam os filhos na escola, imaginando que os filhos vão ter aula de matemática, de português, não é? Os pais não estão sabendo, as famílias estão sendo enganadas, porque lá dentro, em sala de aula, onde o pai não está, a mãe não está, e o professor tem uma autoridade sobre os alunos menores, esse professor está sendo treinado para ensinar alunos, por exemplo, a se masturbar. Vocês não estão sabendo. Criminoso. O professor que dá aula sobre masturbação, ou dá um dever de casa, como vamos ver ao final aqui, o dever de casa era para as crianças de 10 a 12 anos, para pesquisar o que é sexo grupal, o que é sexo anal, o que é boquete, como se faz sexo em grupo. Era o dever de casa de uma escola de ensino fundamental de Minas Gerais. Isso está em Vitória. Os nossos filhos estão sendo tocados por uma doutrina que manipula a sexualidade deles. E os pais não estão sabendo, segundo a vítima, as famílias. Artigo 12, inciso 4, da Convenção Americana dos Direitos Humanos. A Convenção Americana dos Direitos Humanos é uma super lei no Brasil. E a Convenção Americana dos Direitos Humanos determina, olha só o que está lá, uma lei que pode ser exigida por qualquer cidadão brasileiro. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Eu vou ler de novo. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Se for ministrar conhecimento sobre sexualidade ou conhecimentos morais, a escola antes tem que pedir autorização dos pais. Pode ajudar? Deve. Eu acho que a escola é fundamental, que a escola participe, colabore, coopere com as famílias. Mas antes de ministrar conhecimento sobre sexo anal, sobre bissexualidade, sobre prostituição, sobre mudança de sexo, tem que apresentar o material para as famílias dos alunos e as famílias autorizarem. Porque a lei diz, vamos lá repetir, os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. O artigo 229 da Constituição, eu paro aqui com as leis. A própria Constituição diz, estabelece uma regra categórica. É dever dos pais criar e educar os filhos. O Código Civil replica essa norma, ou seja, mas do ponto de vista do direito, é um direito e um dever. Criar e educar os filhos é a função de quem? Dos pais, da família. É lei. Próxima imagem. Foi eleita a capa do ano em 2015 no Brasil. Ninguém pode dizer que, isso não está aqui em Vitória, isso não está, isso é exceção. Em Brasília eu ouço muito dos pastores, porque quem não quer enfrentar problemas, nega primeiro. Nega. Peço ajuda da igreja do Espírito Santo para Brasília. É triste. Eu sou de Brasília, nascido em Brasília.
Pouquíssimos pastores se interessam pelo tema na minha cidade. A igreja se vendeu. Se vendeu. É triste falar isso, eu falo isso chorando aqui. Uma igreja que não cuida de crianças, vai cuidar de quê? Do governo. Eu oro pelo governador, é o que eu ouço dos pastores. Interessante, quando os governadores vão presos, ninguém acompanha lá na penitenciária. Interessante. Na verdade, estão olhando para cadeiras. Poder. Triste essa igreja. E isso não é um privilégio a Brasília, concorda? É triste falar isso, mas temos que enfrentar isso. Olha o que está nas bancas de jornal. Essa revista, por sinal, é uma revista dirigida não a alunos, é dirigida a professores. E o que essa revista contempla? Um menino de 5 anos, travesti. E o que a revista propõe? Ela, na verdade, está sendo usada, aqui está uma pedagogia que há vários anos já está sendo implantada nas faculdades brasileiras. É a pedagogia de dizer que a criança pode decidir o que ela quer ser sexualmente no futuro. Basicamente está-se aqui dizer, vamos falar sobre um menino travesti? Como lidar com um aluno que se veste assim? Eles são tão hilários. O problema aqui é o menino se vestir? Não, o fato do menino se vestir como menina é a manifestação de uma manipulação no seu entendimento sexual. Ele está erotizado. E aqui vem uma reflexão sobre sexualidade e gênero. O que eles estão propondo aqui é aceitar essa criança como ela está querendo ser. Aplicar a ideologia de gênero, por exemplo, na alimentação de uma criança, significa, se ela quiser comer fezes, ela decide comer fezes. Aplicar a ideologia de gênero nos direitos da criança é assim, se a criança decidir dirigir um carro, ela vai dirigir um carro. Vocês concordam com isso? Mas na sexualidade já tem dúvida. Se você pegar o que está por trás da ideologia de gênero, é dar autonomia de vontade à criança. É dar a ela capacidade civil, que a lei diz que ela só adquire aos 16. Mas a pedagogia de gênero, em termos sexuais, não. A criança nasceu assim, ninguém prova que nasceu assim. Não há prova científica, há apenas discussões ideológicas, mas o que sabemos é um menino que foi manipulado. Eu não sei o tipo de manipulação. Várias formas de influência podem levar o menino a mudar o seu entendimento de sexualidade. Induzimento dos pais, abuso sexual. Pessoas que você nem sabe. Você deixa às vezes seu filho numa situação, até na igreja, e não sabe que está lá um cidadão que vai brincar com seu filho, vestindo ele de menina. Induzindo ele a ser menina. Eu dou vários casos nesse livro, nesse artigo que eu mencionei aqui para vocês, sobre orientação de crianças em desenvolvimento sexual especial. Eu dou várias hipóteses e casos reais. Então tem muita coisa por trás, ninguém diz para investigar aqui. O que nós estamos vendo aqui é a proclamação pública da autonomia de vontade sexual para crianças. É a base da pedofilia. Deixe as crianças decidirem o que é melhor para elas. Isso é um crime contra essa criança. E mais ainda, o que está se propondo discussão para todas as crianças do Brasil? O que está por trás aqui é um movimento ativista sexual socialista, viés socialista claríssimo, tanto que tudo isso foi implementado a partir do ideário socialista de família. A ideia é que essa criança existe, ela é real, não é um boneco de cera. E esses movimentos radicais, eu não falo dos gays, não são as pessoas. Eu estou falando de um movimento ideológico. Quem entendeu isso? É movimento ideológico. Muitos não são gays. Muitos são heterossexuais, mas defendem a causa gay, que na verdade é uma causa de destruição da família. Vou explicar mais à frente. O que eles querem é levar essa temática para as crianças de 5, de 6, de 7, de 8, de 10 anos. O pretexto é nobre, vamos combater a homofobia, vamos combater preconceitos. Pense bem, alguém aqui é contra combater preconceitos, ou homofobia, ou aula de direitos humanos? Somos todos favoráveis. O que eles fazem é se apropriar de bandeiras justas para praticar o mal. Entendem isso? Feiticeiros.
Tenha contra os direitos humanos. Não, mas os direitos humanos para esses ativistas ideológicos é ensinar crianças que elas podem sim beijar a boca de meninos, falando para crianças do sexo masculino, quando crescer, pode se casar com outros homens. A criança em desenvolvimento, ao ser colocada em imagens, ou a ser induzida, ela não tem proteção, gente. Ela não tem autoproteção. E ela passa a ter um referencial fluido, líquido. Porque até a linguagem, se você não der referenciais de linguagem para a criança, ela não vai desenvolver a linguagem. Então ela tem que ter referenciais de linguagem para ela poder falar uma língua. Se ela não tem referenciais, ela não vai falar língua nenhuma. Na mesma forma, do ponto de vista moral, e do ponto de vista do respeito à sua identidade, preste atenção, identidade biológica de sexo. A criança tem o direito de ser respeitada conforme, repita comigo, sua identidade biológica de sexo. Sua identidade biológica de sexo. Ela tem que ser respeitada como ser biológico, como um animal. Eu estou defendendo aqui que as crianças tenham pelo menos o mesmo tratamento que nós damos aos nossos cachorrinhos de estimação. Se você tocar na integridade biológica de um animal, é crime ambiental. Mas esses ativistas propõem dar hormônios para essa criança. O PT e o PSOL, todos os partidos socialistas, mas o PT e o PSOL propõem no Congresso Nacional autorizar esse menino a fazer operação para mudar de sexo. Há um projeto de lei no Congresso Nacional, e o socialismo é o pai e mãe dessa ideia, autorizando crianças de 2 anos de idade a mudar de sexo, fazer cirurgia de mudança de sexo, mesmo contra a vontade dos pais. Está sendo, já foi aprovado numa comissão, está na segunda comissão. O projeto vai ser aprovado. Infelizmente, diante dessa manifestação de negligência nossa, nós temos muitos afazeres, temos shows, temos louvores, gente. Quando estava a casa do casamento gay, eu mandei um ofício, um e-mail para um monte de liderança evangélica brasileira. Ninguém apareceu lá no Supremo. É coisa importante para fazer. Aí na semana seguinte, o Supremo me liga o bispo fulano da Silva. O que podemos fazer? Chorar, bispo. Nem orar, é chorar. Chorar. Mas o arcebispo de Brasília compareceu, pessoal. Interessante, né? O Shelby, eu estou indo para Roma, ele foi para assessorar o Papa. Essa causa é muito grave. Os advogados da Igreja Católica foram ao Supremo. Cadê os evangélicos? Não apareceram para o combate. Os ungidos estavam ocupados com coisas mais relevantes. Eu tenho que ser muito sincero para vocês. Esse é o quadro. E vocês querem que eu faça o quê? Tudo vai mudar? Não vai sim. Vou dar um relatório para vocês. Em 10 anos, casamento homossexual aprovado. Nos últimos 10 anos, adoção de crianças sendo aprovada em todo o Brasil. Adoção de crianças por casais homossexuais. Em 10 anos, grandes empresas, Fiat, Chevrolet, Boticário, fazendo anúncio em horário nobre para a ideologia gay. Em 10 anos, brinquedos para crianças homossexuais. Em 10 anos, banheiros, agora das escolas, banheiros transexuais ou unissex. Estão quebrando nas escolas a distinção fundamental do entendimento entre o que é menino e o que é menina. Em 10 anos, materiais didáticos pervertendo completamente, próxima imagem, pervertendo completamente o entendimento das crianças sobre sexualidade. Olha aí, material didático. Meninos de 8 anos, esse material de 2016, aula de ciências. Ah, eu não peguei o mais forte não, para... Já é forte a palestra, né? Se eu fosse mostrar aqui o lixo todo, né? Olha o que tem dentro desse... É de ciência, não é? Próxima imagem. Olha o que tem dentro aí. Joy tem 24 filhos.
de 3 esposas diferentes. Poligamia. Os meninos, nossos filhos, têm aula sobre poligamia na escola. Imagina um menino de 8 anos. Às vezes os pais são separados ou não, não importa. Ele ainda está em formação. Agora a escola vem dizer, não, mas ó, quando você crescer, pode se casar com 3 mulheres. No Brasil é crime. No Brasil isso é abusivo para o entendimento da criança, mas está em documento o quê? Do MEC. Isso aqui, gente, é material didático do MEC. Família dos Estados Unidos da América, 2010. Joey tem 24 filhos de 3 esposas. Você acha que ele vai falar só disso? Não! Ele vai falar aqui também da união de 3 homens, de 5 mulheres, que também formam uma família, de 2 homens com 5 mulheres. As crianças estão sendo trituradas, manipuladas ilegalmente no seu entendimento sobre sexualidade. Isso assim é geral no Brasil. E muitas escolas, quem dá aula de educação sexual são travestis. E em muitas das aulas eles fazem performance para crianças de 6 anos. É para chorar de pé, igreja. Próxima imagem. Resumindo, a base de tudo está aí. O MEC, de forma ilegal, próxima imagem, inconstitucional. E dão a capa, você viu? Guia escolar de proteção da criança. É sempre uma cláusula nobre, gente. Guia escolar de proteção da criança. Conteúdo, pode abrir, deixar grande assim. Item 5, está lá, ó. Direito ao quê? Prazer sexual. Está no documento do MEC. Isso é ilegal, isso é abusivo. Isso aqui é para a gente parar Brasília. Se fosse mexer uma unha de um ativista gay, fecha a Vitória. Não, com a gente não. Abusa das crianças e a gente não sabe o que fazer. Direito ao prazer sexual, o que eles estão dizendo aqui? Eles vão dizer assim, meninos de 5, de 8, de 10 anos, vocês têm direito a se masturbar, está aqui o documento do MEC. O MEC está dizendo que vocês podem se masturbar, seus pais não podem impedir vocês. Aliás, nem conta para eles. Segredo da sala de aula. Crime contra a família, crime contra a criança. A criança não tem direito a prazer sexual, coisa nenhuma. A criança está em desenvolvimento sexual? Sim. A criança merece informações sobre sexualidade? Sim. Mas dá essa concepção, essa é uma das bases do movimento pedófilo. Vão legalizar o sexo com crianças de 5 a 10 anos no Brasil. De 5 a 10 anos. É o primeiro passo, já está dado, isso aqui é 2011. O primeiro passo é tratar os pedófilos como doentes. E já estão fazendo isso de forma adiantada nas faculdades. Não é uma doença, alguns já falam de orientação sexual. Não, ele não toca na criança, ele só se masturba olhando para a criança, isso não é crime. Ah, é mesmo, né? Só olhar para a criança e se masturbar? Aí daqui a pouco não, agora se a criança não for violentada, se ele der carinho. Sacrifícios humanos. Nós estamos tão ocupados com coisas grandiosas, não é verdade? Não estamos. O caminho é esse. Isso é real. E não adianta agora, mas Deus, beleza, vai, maravilhoso você. Você atropela 5, mata 8, Deus é soberano. É o príncipe da atualidade, né? Não importa o que eu faça, Deus é soberano. Maravilha. Então vai lá. Eu vou mandar para o presídio, gente. Vocês pensaram o quê? Vamos orar por todos esses que praticam mal, mas no presídio. Entendeu, gente? Eu vou orar por você, lá no presídio. Policial, precisamos começar a ver que isso é ilegal. E as normas que eu dei aqui já dão mais que armas para todos nós. Vamos ver agora uma imagem, um filme, que retrata uma reportagem de uma escola brasileira.
E vocês vão ver como a educação, pode colocar o filme, como a educação vê tudo isso. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo. Um dever de casa com um assunto delicado e 27 perguntas para lá de embaraçosas. O que é sexo oral? Como 2 homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já ficaria constrangido, imagine as 30 crianças desta escola municipal que têm entre 10 e 12 anos. Assim que souberam, os pais se reuniram para cobrar explicações do colégio. Eu, como mãe, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Tipo assim, na escola, a gente acha que eles estão seguros, estão aprendendo coisas boas, mas de repente a gente se depara com um absurdo, uma coisa dessa. A professora que elaborou o dever de casa não quis gravar a entrevista. Já a pedagoga da escola alegou que o tema sexualidade foi escolhido pelos próprios alunos para ser discutido na tarefa. E que, acredite, não tem nada demais nas perguntas. São os preconceitos que já estão arraigados na cultura, questões que as crianças trouxeram, a família ainda não dá conta de trabalhar. Alguns pais já decidiram, vão tomar uma atitude radical. Vou tirá-la da escola, ou do contrário, que eles me tiram a professora e a pedagoga. A Secretaria de Educação de Contagem disse que educação sexual é um dos parâmetros curriculares defendidos pelo Ministério da Educação. Já o MEC informou que o assunto foi tratado pela escola de forma grosseira e vulgar. O que fazer? Atitude número 1, colher provas. Repita comigo, colher provas. De novo, colher provas. Que provas nós temos aqui? Material, materialidade não, dever de casa. Lembra que foi um dever de casa? Recolha aquilo, guarde. Que prova nós temos aqui? A coordenadora. No caso aqui foi fácil, porque ela própria está dizendo, não, é isso mesmo, preconceitos arraigados, as crianças têm que saber de toda a sexualidade animal, humana, bissexualidade, tudo isso, crimes, ela está reconhecendo. Essa gravação é prova. Recorre. Isso aí já está público, está no YouTube, pega aí, junta com o dever de casa. Vai na escola, fala com a professora, ela não quis gravar a entrevista, vocês não viram? Mas a gente vai gravar a entrevista. Professora, prazer, professora. Mas, senhora, então, como é que é o gravador? Como é que foi mesmo, professora? É isso mesmo? Acabar com esse preconceito, né? Isso mesmo. Muito bom. Mas isso mesmo. Fez isso? Foi. Só uma vez? Ah, fez mais vezes. Ah, teve dever de casa que os meninos não levaram para casa. A senhora mostrou filmes. De que conteúdo? Grava. Entendeu, gente? Prova. Fica quietinho. Não vai dar lição nenhuma para a professora, nada disso. Você está fazendo prova. Repita, prova. Prova. Porque nós vamos para a justiça, nós vamos para a polícia. Se a professora pedir desculpa, está tudo bem? Não. Ah, vocês não são cristãos, não perdoam. Perdoamos lá na penitenciária. Tudo bem, gente? A gente vai no presídio, professora. Vai lá orar pela senhora. Tudo bem? Isso é ungido. Claro que a gente perdoa, mas vai presa. Mas vai agora provas. O que a gente vai com provas? Advogado. Tem algum advogado aqui? Olha, ó. Só herói. Tudo que a gente quer é advogado. Vocês querem advogados assim, que amam a causa? Não. Eu quero advogado que ame dinheiro. Dinheiro. Quero ser fique rica, advogado. Quero que eu fique rica. Defendendo família e infância. Se for cristão, bom, mas precisa ser, não pode ser pai de santo, pode ser ateu. Bom advogado. Pessoa militante. Por quê? Estão violando milhões de crianças. Milhões de famílias. O judiciário com juízes, promotores, delegados está prontinho aí. A lei está aqui, pessoal. Fazer o quê? Prova. Caladinho, até ter as provas. Vai na escola. Conversa com os amiguinhos. É mesmo? Como é que foi? Ela diz para mim, como é?
faz, grava as crianças. Tem filmadora também, põe lá a filmadora. Faz prova. Feita a prova, busca o advogado. Os advogados sabem muito bem o que fazer, gente. Se eu tivesse aqui 10 advogados no Espírito Santo, 10, tá ganha a causa. O advogado vai na família, vai nas igrejas, olha, gente, o negócio é o seguinte, ó, a petição é essa aqui, a notificação é essa aqui, eu vou fazer assim, gente, e vai também proteger o professor, porque a terceira vítima dessa história são os professores. Quem vai ser processado não é a Dilma, não. Não é o Lula, não. Não é governador nem prefeito, não. Não é secretário de educação que dá a ideia, não. Quem vai ser processado é o professor em sala de aula. Tem professor aqui, gente? Vocês estão sendo usados. Tudo ilegal. Essa temática é ilegal, inconstitucional. A terceira vítima são os professores. Portanto, os advogados também podem conseguir muitos professores como clientes. Eu não vou apresentar aqui por causa do tempo. Eu vou deixar ali todo o material, notificação extrajudicial, passo a passo para os pastores, projetos para a gente implementar nas escolas em defesa das famílias. Ok? Tudo está ali, tem os arquivos. Pastores, leve esse material para você, leia, é autoexplicativo, eu já fiz para orientar você, para você chegar na sua igreja e você treinar as famílias da sua igreja. É para guerra! Repita comigo, é guerra! É guerra! Mas com amor. A gente vai matar um monte de demônio com muito amor. Pelas pessoas. A gente vai botar as pessoas no lugar delas. Mas ainda já? Eu pensei que tinha 10 estourado no tempo. Não? Mais 10 tá bom então. Posso mostrar para vocês a notificação? De guerra? Vamos lá no arquivo, gente. Mais 10 minutinhos então. Eu vou apresentar para vocês aqui a notificação extrajudicial. Ela fez um estrago no Brasil esse ano. Eu comecei a trabalhar em março. Eu estou medindo que 400 mil pessoas usaram isso. Nem acreditei. Nem acreditei. O ministro da Educação Mercadante fez uma nota de repúdio. Ó. Eu sei que ele se reuniu lá com os meus coleguinhas e, meu Deus, para dizer que no meu trabalho. Por que não processou? Eles sabem que estão fazendo errado. Notificação judicial. Esse arquivo está à disposição de vocês ali, tá? É um arquivo, é uma carta. Não precisa de advogado. Isso aqui é uma carta que cada família, pastor, você leva esse modelo, imprime, é uma página frente e verso. Eu até sugiro que seja assim mesmo, uma folha só, frente e verso. Um documento de uma folha. É a notificação, uma página ou outra. Aqui você preenche os dados, volta lá, você preenche os dados da escola, do professor, data, o seu nome, o nome do seu filho, a data de nascimento, a série, o ano que ele está estudando, a identificação de cada filho. Se você tem 2 filhos, 2 notificações. E se você tem 3 filhos, 3 notificações. É assim. Para cada filho uma notificação. Filho menor de idade, hein, gente? Qual é o objetivo dessa notificação? Ela vai apresentar todo o resumo dessa palestra. Que a gente tem que entender, não pode ir lá automático, não. Ó, o procurador Shelby disse, não, faz isso com você não. Faz isso não. Melhor não fazer nada. Você tem que entender. Opa, entendi. Não pode. E aí tem toda a fundamentação legal. É público, é Código Civil, é Código Penal, é Constituição. Mas vamos lá no final. A notificação pode parecer ruim, né? Porque você vai ao professor dizendo assim, professor, eu vim aqui notificar o senhor, não autorizo trabalhar ideologia de gênero, temas prostituição, bissexualidade, prostituição, nada disso. Eu não autorizo trabalhar temas sexuais. Só se eu autorizar. A notificação é um aviso. Aviso. Legal. Onde o professor recebe e te dá o quê? Uma cópia assinada, tá, gente? Se ele assinar de qualquer jeito, não entendi. Põe por extenso. Tem que ter um nome, que a pessoa dá um rabisco, não prova depois, não. Não estou entendendo. Ah, não vou receber. Não tem problema, professor. Um oficial de justiça vem aqui. Na verdade, não é um oficial de justiça, não. Vem uma notificação via cartório para o senhor.
Se o senhor rasgar, é crime. O senhor está lascado. Não quer assinar? Não tem problema não. Aí você fala, o procurador me ensinou. Ai, procurador. Tá aqui, ó, tá na lei. Porque se ele rasgar essa notificação via cartório, aí tem um probleminha. Se rasgar a sua, que está acontecendo, às vezes o professor rasga na frente da família. Não tem problema, você está gravando, lembra? Ou não? Esqueceu, né? Ô Jesus de Nazaré. Se o professor for rasgar, não vou receber, não. Eu vou rasgar. Não, não rasga, professor. O senhor vai rasgar, não vai? Não rasga, professor. Nossa, professor. Não faça isso comigo, professor. Que desrespeito. Aí ele xinga você. Ai, que dó. Professor, não. Aí você volta com a prova. Tranquilo, porque você vai gravar. Entendeu? Entendeu? Ah, não gravei, doutor Shelby. Ai, que gracinha você. Não dá para errar, pessoal. É por isso que eu vim aqui dar arma para realizar. Não pode. Ai, meu Deus, então. Não sei. Os professores aqui, eu quero que peguem essa ideia para levar para os colegas sérios, que são a maioria dos professores, são homens e mulheres de bem. Se tiverem essa informação, eu vou falar, não vou fazer isso. Então a notificação serve também para a defesa do professor, embora pareça algo agressivo, né? A família dizer que não autoriza, e o final ali diz o seguinte, se o senhor fizer isso, eu vou lhe processar. E caso o professor insista em fazer isso, essa notificação vai agravar a responsabilidade do professor, porque ele foi avisado. Vamos sair desse arquivo? Eu não vou mostrar agora para vocês. Olha ali, deixa aí. Tem a notificação das escolas, que é essa que eu mostrei. Ali a notificação passo a passo. Esse outro arquivo é para pastor, um professor que vai orientar pessoas. É como colocar em prática essa notificação que eu apresentei, tá, gente? Então isso aí. Não apresente essa notificação sem ler o passo a passo, que vai te orientar a forma de apresentar a notificação. Tudo bem, gente? É guerra. Eu estou dando toda a explicação para vocês. Eu trago aqui para vocês um projeto de lei, criança não é adulto pequeno, para cada cidade do Brasil apresentar esse projeto de lei, que basicamente repete as leis federais que protegem criança e família no município. Porque se as leis federais forem respeitadas, Código Civil, Código Penal, Estatuto da Criança, se essas leis forem respeitadas nas escolas, gente, é um milagre. O maior milagre que eu posso imaginar numa escola brasileira é as leis vigentes serem respeitadas. Quem está me entendendo aqui? Agora, como é que o professor vai respeitar se ele não conhece as leis? É uma questão real, não é culpa do professor. Ele não teve a formação e a educação não respeita as leis. O Ministério da Educação não respeita as leis. O Ministério da Educação acha que na sala de aula, nas escolas, o Código Civil não tem vigência. Ele faz o que pensa. Não. E por último aqui, vamos lá. É um resumo, né, gente? 1 hora e pouco para falar tudo isso. Restaurando valores. Eu vou explicar o que é isso. É um projeto. Eu treino as igrejas a tomarem posse de creches e escolas. É um projeto, são 12 páginas, tem um termo de cooperação para o pastor. Quem é pastor? Levantou a mão aqui. Os pastores, por exemplo. A ideia é que cada igreja adote uma escola. É uma escola determinada, não é as escolas da cidade, não. É uma escola da cidade. Como assim? A partir de agora, toda ação de caridade, ou de amor, compaixão, que a igreja for fazer, os seus membros forem fazer, vai ser direcionada para aquela creche ou escola. Quem aqui tem sapatinho de criança em casa que pode doar? Você, por exemplo, vamos supor que aqui é uma igreja? Eu sou pastor, gostei. Igreja. O pastor Romerito vem aqui, ele é o diretor da escola. Olha só, gente, vou dar de forma bem prática aqui que é o projeto. Queridos amigos, Deus falou no meu coração, através do procurador Shelby, que é uma ideia que veio do céu.
cada igreja adotar uma escola ou creche. Eu fui orar à noite e é aquilo mesmo. Eu venho propor a vocês. O que vocês acham de nós aqui, a partir de agora, começarmos a cuidar sabe aquela escola ali do lado, com 500 alunos? Nós vamos nos colocar à disposição para cuidar de alunos, professores e famílias. Vocês topam? Bem animada essa igreja. Tá certo. Então eu vou lá. Obrigado, viu? Ô diretor, ô Melito, prazer. Eu sou o pastor aqui da igreja lá. A gente nunca veio aqui, mas o senhor sabe como é a vida corrida, né? E nós queremos nos colocar à disposição do senhor para ajudar, qualquer necessidade. Às vezes o diretor vai ficar assim. Ele não está entendendo. Não vai saber nem o que dizer. Aí você vai sugerir a ele: diretor, nós podemos reformar a quadra de esporte. Os meninos estão aí, não podem fazer educação física. Esse muro da escola todo destruído, a gente pode refazer. O que vocês acham? É bom ou não? Mas não está se animado. Então, o muro da escola é bom? Bom. Nós podemos ter um eletricista. Quando o senhor tiver um problema elétrico na escola, que é praticamente todos os dias, nós temos um bom eletricista. Não é? Um bombeiro, o banheiro todo sujo, arrebentado. A gente arruma um banheiro. Vem cá, você é pastor ou você é de alguma igreja de construção civil? Não. E quanto vai custar? Nada. Eu estranhei, o pastor não veio com Bíblia. Pois é. Se eu quiser, vai lá na igreja. Aqui a gente vem servir. Tem um exemplo na Bíblia. Já falar do bom samaritano? Não pregou, só cuidou. Pensa você reformando a quadra de esporte de uma igreja, de uma escola. Pensa você reformando um banheiro excelente de uma escola, que os meninos não podem nem sentar no vaso para fazer cocô. Pensa você dando alguma beleza num lugar morto. O diretor, mas como é que daqui a pouco vem um sapatinho dos irmãos, vamos fazer isso aqui, sapatinho de criança. Mas lá a igreja de ensino médio, a escola de ensino médio, não. Pode deixar que eles tenham irmãozinho pequeno, já tem adolescente que tem filho. Pega o sapatinho de criança, leva para. Tem professor que tem filho pequeno, tem servidor que tem filho pequeno. E aí você faz assim, não sei. Agora a ação da igreja é para honrar esse cara aqui, o diretor da escola. Não é na hora de chegar lá, o pastor, agora eu vim pregar. Não é para pregar. Só para cuidar. Só para servir o diretor da escola. É esse projeto Restaurando Valores. Funciona com uma beleza. Vamos dar palmas aqui para o diretor da escola. E se vocês quiserem exemplo, eu proponho que vocês comprem um livrinho chamado assim, é de um ateu, Geoffrey Blaney, Uma Breve História do Cristianismo. E lá ele vai mostrar quem nos deu esse exemplo. Os cristãos primitivos. 5 primeiros séculos. Eram conhecidos pelo cuidado com os órfãos, as viúvas e os enfermos. Glórias ao Senhor por essa igreja que nos precedeu e que através deles caminhamos todos esses séculos. Talvez voltar a essa simplicidade. Quem são esses caras que cuidam desses doentes leprosos aí? Ah, são os cristãos. Uau. Eles praticam Tiago 1:27. Simplicidade, pessoal. Coisa simples. Eu me coloco aqui, volto a falar e termino assim. Sargento, essa é uma ação tática. Quem quiser tomar posse de escola e creche, eu trago para vocês cidades que estão fazendo isso, pastores que estão fazendo isso. Eu quero que vocês tenham contato com essas lideranças. Eu treino vocês, porque da área jurídica que sou, eu sei dos problemas e dos perigos. Então eu vou treinar um grupo da sua igreja para fazer isso. Amém, gente?